Se você entrou neste vídeo porque você está começando a ler a Bíblia agora e quer entender mais da palavra, você está no lugar certo. Hoje nós continuaremos com a leitura no capítulo 2 de Gênesis e vamos entender mais sobre a criação. Aqui teremos uma jornada de descoberta e transformação pessoal, porque é isso que a palavra de Deus faz. No vídeo passado nós falamos da importância de ler a Bíblia, nós falamos de como começar. Então, assim, cada um tem uma forma de ensinamento. Eu vejo muitas pessoas ensinando a ler do livro de João, ou os evangelhos, depois começar a ler a Bíblia do começo. Para mim não funcionou assim, porque eu continuava não entendendo a história. Minha vontade era saber sobre Jesus, como mas começou também a história, como Deus nos criou, baseado na nossa história. Todo mundo tem uma história. Eu tenho uma história de vida, você tem uma história de vida, você quer saber quem são os seus antepassados. Quando nós começamos a ler a Bíblia, ou quando começamos a ouvir a palavra, nós temos necessidade de conhecer. Por quê? Porque nas pregações as pessoas falam sobre o Velho Testamento e falam sobre as histórias e nós não sabemos, nós ficamos um pouco perdidos, não entendemos, porque a Bíblia já é antiga. O contexto da história que aconteceu em outro lugar. Então era uma cultura diferente, um contexto diferente, um vocabulário diferente. Então fica um pouco complicado de entendermos mesmo. Não é muito fácil mesmo, não. Então eu tinha essa curiosidade de saber. Então se você está aqui, talvez é porque você também tem essa mesma dificuldade e curiosidade de entender a Bíblia do começo. Então é por isso que nós partimos do princípio. No vídeo passado nós falamos sobre o capítulo 1 de Gênesis, sobre a criação, né, que Deus criou o mundo em 6 dias. E hoje nós partiremos para o capítulo 2 de Gênesis, que continua ainda falando da criação. Porque no capítulo 1 ele dá um apanhado geral dos 6 dias. E no capítulo 2... Deus já fala do sétimo dia, do descanso, e já fala da criação do homem e da mulher mais detalhado. Ele vai falar que fez o homem do barro, de como fez a mulher. Às vezes a gente se confunde com a história da Bíblia porque ela não é cronológica. Mas a Bíblia, amados, eu vou dizer para vocês, não é tudo que nós vamos entender. Tem coisas que nós não vamos entender mesmo. Então nós vamos ler, vamos tentar entender aquilo que é entendível a nós. Vamos também buscar conhecimento em outras fontes, porque tem muita gente que sabe muita coisa sobre a Bíblia. Também a gente não pode se confundir e não ler a Bíblia e só estudar as pessoas, porque cada um de nós, Deus fala de uma forma individual, diferente. Então cada um tem a sua mensagem. Porque quando Deus fala com você, você tem a sua mensagem. E você deve propagar sim a sua mensagem, porque por isso que nós adquirimos muito conhecimento, porque cada um tem uma narrativa, cada um tem uma abordagem, cada um tem uma mensagem. E isso é muito bom e importante, porque às vezes nós ouvimos 10 pessoas falando sobre o mesmo assunto. Vamos supor que 10 pessoas falem de perdão. 10 pessoas vão falar de perdão, talvez num versículo diferente, num livro diferente e com uma narrativa diferente, com uma outra abordagem. Mas que no final vai nos ensinar da mesma forma. Mas é porque nós somos muitos e muitos cada um tem sua dor. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade e cada um de nós também passamos pelos problemas de uma forma diferente. Uma coisa que não atinge uma pessoa não fica abatida, outra pessoa pode ficar profundamente prostrada. E é isso mesmo, é assim. Que ele precisa de consolo, e precisa de ajuda, e precisa de amparo na hora do seu problema, no seu momento de dor, no seu momento de ira, seja lá qual momento for, que ele precisa da sua ajuda do mesmo jeito que você precisa de ajuda das pessoas e talvez, em vez de nós ajudarmos, nós estamos matando pessoas, matando sonhos. O vídeo hoje nem era sobre isso, mas não sei por que eu entrei nesse assunto, mas vamos ao que interessa, né? O vídeo de hoje é para te dizer, continuação do vídeo anterior, que nós vamos aqui ler o livro de Gênesis. Nós vimos no vídeo passado o que Deus fez em 6 dias. E nesse capítulo 2 de Gênesis ele vai continuar nos ensinando, continuar dizendo que ele descansou no 7º dia de toda a sua criação. E deixou esse 7º dia para descanso. Será que Deus descansou porque ele estava cansado? O que você acha? Não, Deus não descansou porque ele estava cansado. A palavra de Deus vai nos dizer: Deus não se cansa e nem se fadiga. É que ele entendeu que nós precisaríamos de um dia de descanso, que nós não somos máquinas, né? E que nós precisamos de descanso, então ele nos deixou um dia para descansar. Então aqui no capítulo 2 você vai ver sobre isso, você vai ver detalhadamente como Deus criou o homem do barro, como ele criou o homem do barro, ele soprou nas suas narinas, ele lhe deu fôlego de vida. E Deus criou um jardim do Éden.
E Deus lá colocou todos os tipos de plantas, de frutos comestíveis, que até então e tinha criado algumas coisas, mas que ainda não tinham crescido porque não tinha quem cuidasse, que não tinha quem cultivasse a terra. Por isso Deus fez o homem. Eu creio, amados, que era um jardim tão perfeito que os animais viviam em harmonia. Você já imaginou o leão, a onça, esses animais carnívoros convivendo com os outros animais e não acontecendo nada? Vou ler alguns trechos para vocês, principalmente logo no comecinho, que fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizer, mas não por cansaço, mas para nos ensinar. Nós precisamos também descansar. Aí logo em seguida vem a formação do homem, e aqui em seguida no capítulo 4 fala assim: e esta é a gênese dos céus e da terra, quando o Senhor Deus os criou. A palavra Gênesis é uma palavra que ela vem do grego, Gênesis, e significa origem e começo. Aqui continuando diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o sol. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter alma vivente. Mas você precisa ler a Bíblia, porque não é só o que eu falo. Eu sei que eu estou falando a verdade, mas você deve ler, porque você não deve acreditar só no que as pessoas falam, ou então ficar só com aquele pouco entendimento que uma pessoa leu e falou. É bom você ler, porque você vai ver na palavra, né? Você vai se certificar que aquilo é verdade, porque está escrito na Bíblia, porque tudo que está escrito aqui, amados, é verdade. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia feito. O Éden era um jardim onde tinha tudo para ele comer, toda a criação de Deus ali para ele tomar conta, para ele cuidar, para ele dominar. Na verdade, Deus fez o homem para dominar sobre a terra. E nessa época do Éden, o homem dominava sobre a terra, sobre os bichos, sobre todas as coisas. E é assim que era para ser até hoje, se Adão não tivesse caído, né? Se Adão não tivesse pecado. Mas, infelizmente, né, hoje nós precisamos dar o sol aí para trabalhar e ter todas essas coisas que nós precisamos. Mas amém por isso, e vamos, mesmo tendo acontecido tudo isso, o homem tendo caído, tendo entrado o pecado no mundo, Deus resolveu essa situação para nós, né, no sentido de pecado. Ele nos deu seu filho ali para morrer por nós. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Além de todas as árvores que Deus fez, Deus também fez mais duas árvores e colocou no Éden, colocou no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos, né, eu acho que todos sabem, até mesmo quem não leu a Bíblia, e essa árvore da vida, Deus deu uma ordem para Adão e Eva que não comessem. De todas as árvores do jardim, ela não era uma árvore comestível, ela não era uma árvore para se comer. Ela era uma árvore proibida, digamos assim. Deus proibiu o homem de comer daquela árvore. Temos livre-arbítrio, que Deus nos deu livre-arbítrio. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que Deus nos deu inteligência, conhecimento, sabedoria e o poder de decisão, o poder de escolha. Então Deus colocou a árvore no jardim e ele não deu livre-arbítrio para ninguém comer, não. Ele deu uma ordem: não coma dessa árvore, essa única árvore aqui você não pode comer. Ele proibiu de comer, porque não era para comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele não deu aí um livre-arbítrio, ele deu uma ordem, ele deu uma direção. Só que ele não nos fez robô. Então foi o homem que escolheu, foi o homem que decidiu comer. Ele sabia que não podia. Quando nós passamos de uma certa fase, que nós somos crianças de uma certa idade, nós já sabemos o que é o bom e o que é ruim, mesmo sem ninguém ter nos apresentado. Nós sabemos só da nossa própria consciência, do nosso entendimento que Deus nos deu. Deus nos deu entendimento e sabedoria. Nós entendemos o que é bem e o que é mal. Não vamos dizer que nós não sabemos das coisas. Nós sabemos que nós temos esse sentimento dentro de nós. E depois que Jesus deixou aqui na terra o Espírito Santo, nós não temos só o sentimento do nosso cérebro pensante, não. Nós temos o Espírito Santo que nos diz as coisas, que nos orienta. Nós que escolhemos querer
o que nós queremos. Então assim foi com Adão e Eva. Deus fez eles dois, colocou eles no jardim. Deus fez Eva da costela de Adão, porque Deus achou que não era bom como ficasse só, ele faria uma ajudadora idônea. O que quando a gente fala que uma pessoa é idônea, a gente está falando que é uma pessoa boa de caráter, de honestidade, de integridade. Então foi isso que Deus fez. E Deus não fez uma mulher para ficar submissa ao homem no sentido de ser escrava, não. Ele fala que ele faria uma ajudadora. O homem é o mentor, o homem é o provedor, mas ela é uma ajudadora. Não sei se você sabe, mas as mulheres antigamente, elas compravam, vendiam e negociavam. Então não é de hoje, não. Deus, aqui no versículo 15, Deus fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Você acredita que eu passei a vida achando que foi Eva que foi culpada? Eu passei tempo pensando nisso, a culpa era da Eva. Mas eu vejo que a culpa não é só da Eva. A Eva tem culpa, mas a culpa realmente é do Adão, porque Deus o colocou no jardim antes de Eva. Deus deu a ele todas as árvores e disse que ele poderia, todas as árvores frutíferas, disse que ele poderia comer livremente. Mas Deus deu para ele uma ordem: da árvore do bem e do mal não comerás, porque certamente morrerás. Então, quem tinha responsabilidade, e quem é o cabeça da casa não é o homem, então quem tinha responsabilidade de mandar e de organizar, de não querer, embora ela tivesse comido já, quando o encontrou, era dele não comer, porque a ordem era para ele. E quem sabe se ele não comesse, se Eva pedisse perdão, nós não teríamos tido essa vida assim, né? Não sei também. Mas ele não tinha que comer, né? Então, continuando, depois de que Deus fez tudo isso, foi que Deus veio criar a Eva, né? No capítulo 18 do versículo 2, a formação da mulher. Aqui que Deus vem criar a Eva, que Deus coloca Adão para dormir e cria a Eva da costela do Adão. Aí também você tem que ler para poder saber, né? Assim, aí que Deus vem criar a Eva. Aí é preciso que você leia, faça a sua leitura também em casa, porque aqui no vídeo não dá para me ler todo o livro e comentar com vocês, a não ser que vocês queiram uns vídeos grandes, né? Aí vocês deixem aí nos comentários para mim, se vocês querem um vídeo grande, tem paciência de ver todo o vídeo, deixa aí que eu faço. Eu leio e a gente comenta, aí depende de cada um de vocês. Então, assim, como eu disse, né? Eu achava que só Eva era culpada, mas não é. Os dois são culpados, mas o cabeça era Adão. Nós vamos chegar lá no céu, nós vamos perguntar para ele por que ele fez isso, não vamos? Porque, nossa, vacilo. Mas, assim, nesse tempo não tinha pecado. Então, aqui no capítulo 2 de Gênesis, Deus fez o homem, fez a mulher, teve o sétimo dia, né, para descansar, o homem e a mulher, a criação do jardim do Éden, as decisões que Deus tomou de colocar essas duas árvores no meio do jardim, da ordem que ele deu para Adão não comer, que Deus fez a mulher e que apresentou ela a Adão. Fala assim, ó: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós podemos entender, Deus já deixa claro aqui, que, falando já sobre o casamento, que quando um homem e uma mulher se juntam em casamento, quando crescem, vai deixar seu pai, sua mãe, sua casa, e vão se unir em uma só carne. Gente, isso é muito sério. Nós só nos unimos em uma só carne com o nosso cônjuge.
Por isso que é tão importante, a Bíblia fala tanto de pureza e de você se guardar para o casamento. Porque é um momento que você se une em uma só carne com a outra pessoa. E é muito sério isso no âmbito espiritual. Embora a gente não sinta talvez aqui no nosso corpo, na nossa vida, mas no âmbito espiritual isso é muito importante. Porque é uma aliança que você faz de carne, de sangue com outra pessoa. Então, por isso que fala nos unir numa só carne. E a gente já vê logo aqui também que a pessoa mais importante da nossa vida deverá ser, e deve ser, e sempre deveria ser o seu esposo, o seu cônjuge, a sua esposa. Porque eu conheço famílias que as mães colocam os filhos debaixo dos pés e criam os filhos como se fossem criados para cuidar dela, e casam e tem mau conflito com a esposa, porque às vezes a esposa quer ter uma vida com o marido ali, se preocuparem com sua casa, com sua vida, com sua família, mas vamos se preocupar mais com a família que deixou para trás, a mãe e a família, do que a sua casa, a sua esposa. Quer prover mais na casa dos seus pais do que na casa da sua esposa. Não estou dizendo que nós não deveremos ajudar nossos pais, sim, se nós pudermos, se nosso dinheiro dá para nós nos sustentarmos e ajudar nossos pais, sim. Se eles estiverem passando necessidade, claro, nós devemos dividir o que temos com os nossos pais. Ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que você não pode casar, ter sua casa, sua família e viver como se vivesse na sua casa e querer viver com a sua família. Sai, você vai construir sua família e a partir daquele momento você e sua esposa, seu esposo são uma só carne. Também não é mais importante que os filhos, que a gente costuma ver cada vez casais dizendo, marido vem e vai e os filhos ficam. Mas essa história de marido vem e vai não está na Bíblia. Na Bíblia o marido não veio para vir e ir, o marido veio para ficar. Fala que até que a morte os separe. Então, quando se une, é para ser assim. O povo que banalizou a família, banalizou o casamento, é claro que tem, sim, a gente sabe que tem, infelizmente. Nós sabemos que, infelizmente, tem histórias, tem casamentos, que é preciso que acabe, né? Infelizmente, porque por causa de agressões, não só físicas, como verbais, como de controle, domínio, né? Então, tem casos que, infelizmente, é preciso que aconteça a separação. Mas, fora disso, né, traições, fora disso, a Bíblia não nos aconselha que haja separação. E Deus não aconselha que haja separação de jeito nenhum, porque Deus não fez o homem para viver em pecado. Deus não fez o homem para viver como eu vejo em certos casamentos que os homens são. Não foi assim que Deus fez o homem para si. Isso foi, na Bíblia fala que foi a dureza do coração do homem, né? A dureza do coração do homem que o transformou. O pecado entrou na terra e o transformou. E o Adão, sim, voltando à história de Adão, né? Que eu pego a viagem na maionese aqui com outro caso. Voltando na história de Adão, Adão foi feito para viver no Éden e ser santo. Você vê que quando fala aqui que naquele tempo eles viviam nus, né? Eles viviam nus e eles não enxergavam sua nudez. Não é porque eles não se viam, é porque eles não viam aquela nudez com maldade. Então eles estavam se vendo nu, para eles era como se estivesse vestido. Era o mesmo sentimento, a mesma pureza. E a pureza de estar nu e se vendo era a mesma coisa de estarem se vendo vestidos. Porque havia pureza nos seus olhos, havia pureza nos seus sentimentos, na sua mente. Então eles não se viam como pecado. A partir do momento que eles comeram da fruta do pecado, aí sim eles começaram a se ver nus sem pureza, com outros olhos, com o olho do pecado, com o olho do pecado, que é o que nós vimos hoje. Se nós vemos uma pessoa nua, ou nós nos envergonhamos, ou nós nos sentimos mal, alguma coisa a gente sente, né? A não ser que seja com o nosso cônjuge, assim mesmo a gente. Eu creio que a gente vê com olhos diferentes. Ver uma pessoa nua não é a mesma coisa de vê-la vestida, né? E às vezes tem gente que até é vestido, né? Vamos combinar. Então é isso. Hoje é isso, né? O capítulo 2 de Gênesis é isso. Então você leia todo o capítulo, que você faça suas anotações. É importante demais fazer anotações e que você pesquise assim aquilo que você não entendeu. E que você, por favor, deixe nos comentários se você entendeu, se você gostou, se você leu e conseguiu assimilar o que você leu, se você pesquisou. Comenta aí. Comenta aí também se você quer saber de alguma coisa. Deixa nos comentários aí para que eu possa trazer vídeos aqui. Dá sugestões para mim, eu preciso de ajuda de vocês. E deixe também o like de vocês, que é muito importante. Se inscrevam no canal, né? Que também é muito importante.
que nós possamos continuar todos, não vou dizer todos os dias, que eu não faço vídeo todo dia, mas vai chegar o dia que eu vou fazer, todo dia. E nós teremos aqui uma vida caminhando, uma vida cristã com propósito, em nome de Jesus. Amém?